E dando, né, continuidade à nossa série de aulas online. Hoje a gente vai falar de um tema que, assim, a gente até abordou em aulas anteriores, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre esse tema, que é sobre higienização e amamentação. A parte de higienização das mamas, higienização da boca do bebê também. E hoje a gente vai falar especificamente sobre isso, né? Quando a gente fala em amamentação, a gente tem que ter em mente, primeiro, que o leite materno é um alimento que é o melhor alimento para o recém-nascido e crianças até 2 anos de idade, né? É tanto que a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda iniciar esse processo de amamentação nos primeiros 60 minutos de vida, né? Na primeira hora de vida, já é recomendada que seja feita a amamentação desse recém-nascido. E essa alimentação exclusiva com leite materno deve ser mantida, né, até os 6 meses de vida da criança e ser feita de maneira complementar até os 2 anos de vida, ou seja, até os 6 meses de vida vai ser feito o aleitamento materno exclusivo. Essa criança vai se alimentar somente com leite materno e depois disso vai sendo introduzido outros tipos de alimentos no cardápio dessa criança, né? O aleitamento materno exclusivo, como eu já falei, ele vai se referir à alimentação do bebê exclusivamente com leite materno e nada mais durante esses primeiros 6 meses de vida da criança, né? Seguidos por uma alimentação continuada e complementada adequadamente, né? Até no mínimo os 2 anos de vida dessa criança. Tem mulheres que falam, né, que o leite materno só não é o suficiente para essa criança que não está alimentando esse recém-nascido. Mais adiante a gente vai ver um pouquinho desses mitos, se é verdade, se é mito, o que é que acontece. Mas um pouquinho mais na frente a gente vai ver isso, né? E qual a importância do aleitamento materno, né? O aleitamento materno, ele tem um impacto positivo para o bebê, né? Para a mãe, para os pais em geral e para o sistema de saúde. Por que isso? Porque quando o bebê é alimentado exclusivamente com leite materno, vai reduzir os custos sociais da criação dessa criança, né? Essa criança ela vai crescer mais saudável, né? E isso faz com que ela realize plenamente os potenciais de vida dela, né? Para os bebês, né? O aleitamento materno ele vai afetar a nutrição, o crescimento e o desenvolvimento dele, né? Além de oferecer proteção contra infecções, alergias e algumas doenças crônicas, né? A gente sabe que o leite materno ele tem todos os nutrientes necessários para essa criança, né? E além de fornecer esses nutrientes, fornece também anticorpos, fornece outras substâncias necessárias para que essa criança cresça saudável, né? E quando a gente fala nisso, a gente tem que pensar que é o quê? É importante investir nessa questão da conscientização de fazer com que o aleitamento seja exclusivo, materno exclusivo, né? O investimento na promoção do aleitamento materno tende a resultar não só em uma saúde física melhor dessa criança, né? Mas também melhores resultados intelectuais e socioemocionais da criança, né? A gente sabe que quando tá naquele momento de que a mãe está amamentando aquela criança, há um vínculo, um crescimento de um vínculo maior, um vínculo afetivo entre a mãe e o recém-nascido, né?
e fora todas aquelas questões que a gente já falou anteriormente, né? Das questões sociais, das questões financeiras, né? Da questão de saúde, certo? E para que ocorram melhorias nas práticas de amamentação, é necessário que se tenha apoio em todos os níveis, né? Deve existir estruturas de apoio no nível de políticas públicas, né? Da legislação vigente, do sistema de saúde, da comunidade em si, da família, né? Quando a gente fala no apoio de políticas públicas, a gente fala nisso justamente nessa questão de campanhas de conscientização sobre aleitamento materno. Quando a gente fala da legislação vigente, a gente já sabe que é protegido, é resguardado por lei o direito dessa mãe que está amamentando de intervalos para que ela possa estar fazendo isso, né? E o apoio da família é fundamental nesse momento, né? Quando a gente fala na parte de higienização, né? Primeiro a gente pensa na higienização que a mãe vai fazer, a higienização das mamas que a mãe vai fazer antes de antes de fornecer, de fazer a amamentação para o bebê, né? Primeiro, sempre, né, gente, efetuar a higiene das mãos, né, claro, né, e deve efetuar uma correta higiene dos seios, de modo a diminuir os riscos de transmissão de uma infecção ao bebê e de infecção à própria mãe, né, como aparecimento de problemas nos seios, como as fissuras, irritações, a mastite, né, que é a inflamação das mamas, que pode ocorrer e que acaba diminuindo a ocorrência se fizer isso, a higienização correta das mamas antes e após a amamentação, né? É importante o que a mulher faça o quê, né? Lembrar que, né, os passos. Lavar as mãos antes, sempre, né? Claro. Limpar cuidadosamente os seios, né? Com a ajuda de um algodão, com a ajuda de uma toalha, de um pano que esteja limpo, de uma gaze que esteja limpa, né? Umedecida em água, né? A água filtrada ou fervida, né? E sempre utilizando sabão neutro. Depois que fizer essa higienização, vai utilizar movimentos circulares, sempre, né? Do centro da mama até a periferia das mamas, passando o algodão sobre os mamilos, sobre a auréola. E depois que fizer essa limpeza, vai secar o seio. O bebê vai mamar normal e depois da amamentação, né, fazer essa limpeza novamente, porque pode ficar restos de leite e a umidade, né? E essa umidade pode provocar uma irritação e essa irritação provocar o desenvolvimento de infecções, né? E com relação à posição que essa mãe vai tá fazendo para que o bebê, tanto o bebê quanto ela esteja confortável nesse momento da amamentação, né? Ela vai sentar numa posição confortável, né? De preferência em uma poltrona que tenha apoio para os braços, né? Utilizar um travesseiro para apoiar os braços e o bebê de maneira que ele fique na altura dos seios dessa mãe, né? Porque o corpo do bebê deve estar de encontro ao corpo da mãe, né? O ideal é colar, né, a barriga do bebê junto com a mãe, posicionando a criança na dobra do cotovelo, né? Para evitar o cansaço e as dores nas costas, a mãe ela não deve se encurvar tanto, né? E para evitar tais desconfortos, a gente recomenda o uso de um travesseiro entre o braço
e a poltrona, né? Ou seja, o ideal é que se use 2 travesseiros. Um travesseiro vai estar no colo da mãe, né? E um travesseiro apoiado nas costas da mãe, né? E no ato da amamentação, a mãe é ideal que ela dê uma atenção exclusiva para o bebê, né? Proporcionando a máxima proximidade, aconchego e carinho com esse bebê. Esse é um momento de vínculo, de estreitar laços entre a mãe e o bebê, né? E a gente já falou nas aulas anteriores, né? Como é que a gente deve orientar essa mãe a fazer esse processo de amamentação, para que o bebê consiga mamar bem, né? Primeiro, o bebê não pode pegar apenas no mamilo. O bebê deve pegar na auréola toda, né, para ele conseguir sugar o leite adequadamente, né? Porque se isso não for feito de uma maneira adequada, além do bebê não conseguir se alimentar corretamente, o bebê pode sofrer com cólicas e pode ocorrer também o esvaziamento inadequado da mama, que isso pode levar a dores e a todo um processo de inflamação, infecção, podendo causar uma mastite. E após a amamentação do bebê, né? Que a gente já falou um pouco também, mas reforçando aquilo que a gente falou, né? A questão da higienização da boca do bebê, né? A gente primeiro tem que lembrar que uma boa dentição é sempre o que? A chave para uma infância saudável, certo? As crianças, elas precisam dos dentes para mastigar, para falar com clareza e para sorrir, certo? E é importante a gente lembrar que mesmo antes de nascer, o primeiro dente do bebê, a boca do bebê deve ser limpa após cada alimentação, né? Mesmo e principalmente após as mamadas, né? Seja uma mamada com leite exclusivo materno, com aleitamento exclusivo materno, ou seja, o leite de mamadeira, né? Aquele leite, aquele mingau. Sempre fazer a higienização, né? A limpeza da gengiva do bebê deve ser feita com um pano limpo, uma gaze limpa, estéreo, né? E tem que estar úmido, com água filtrada, né? Água fervida. Vai pegar essa gaze, vai pegar esse pano limpo, enrolar no dedo indicador, né? E fazer toda a higiene da boca do bebê, né? Higiene das gengivas, higiene da bochecha, higiene da língua, né? Para remover os restos de leite, os restos alimentares que ficou na boca desse bebê, né? Esse processo deve ser realizado de forma delicada para não machucar a boca da criança, né? A gente tem que ter o cuidado para não machucar a boca da criança, né? Então, o que? Cuidado com as unhas grandes, cuidado com a força que vai empregar, não deve ser feito com força, deve ser feito de uma forma delicada, né? E para a limpeza dos primeiros dentinhos, quando os primeiros dentinhos do bebê nascer, né? É ideal que utilize-se uma escova macia, né? Escova de dente macia. E além, né, do pano úmido, da gaze úmida, né? Umedecida com uma água filtrada, fervida, né? Continuar sendo usado para limpar as áreas que ainda não tem dente, né? Limpar a gengiva e a língua do bebê, né? E quanto à questão da utilização do creme dental, né? Pode utilizar um creme dental com flúor? Pode sim utilizar creme dental com flúor, como a gente já falou em aulas anteriores, contanto que
a gente preste atenção na quantidade de creme dental que vai estar utilizando, né? Uma quantidade pequena, certo? Lembrando também que as visitas ao dentista devem ocorrer sempre, né? A primeira visita deve ser realizada antes mesmo de nascer o primeiro dentinho, né? E sempre limpar a boca dos bebês antes de colocá-lo para dormir. A gente sempre tem que lembrar isso. Por quê? Porque é o momento que o bebê vai estar dormindo, né? É o momento que ele vai estar em repouso. E esse momento, por ele estar em repouso, é um momento propício para que as bactérias cariogênicas se proliferem, né? E por isso a gente tem que fazer essa limpeza adequada, certo? Agora, vamos falar um pouco sobre os mitos, né? Ou verdades sobre aquilo que pode atrapalhar ou não a amamentação, né? Aí tem pessoas que afirmam assim: o leite materno pode ser fraco para nutrir o bebê. Gente, isso é mito. Não existe leite materno fraco, né? O leite materno ele apresenta uma composição ideal, né, para todo bebê. Não existe isso de um leite é fraco, leite materno é fraco. Gente, não existe isso, tá? Aí tem gente que afirma assim, que precisa dar os 2 seios a cada mamada. Gente, isso é mito. É mito. O tempo de cada mamada não deve ser fixado, pois o esvaziamento da mama pode variar conforme a fome de cada bebê, né? Do intervalo entre uma mamada e outra, do volume de leite armazenado nas mamas também, né? O importante é que a mãe dê tempo suficiente para que o bebê mame e ocorra o esvaziamento dessa mama, né? Caso esvazie uma mama por completo e a criança ainda esteja sentindo fome, né? Aí a mãe pode oferecer a outra mama, né? Outra coisa que sempre falam, né? Ah, canjica, alimentos com leite aumentam a produção de leite. Gente, isso é mito, né? A produção do leite materno vai depender principalmente da sucção do bebê e do esvaziamento da mama. Portanto, quanto mais o bebê mamar e esvaziar adequadamente as mamas, mais leite a mãe vai produzir, certo? Outra coisa que sempre falam: o leite congelado, mesmo que retirado das mamas, não tem os mesmos nutrientes. Gente, isso é mito. O leite pode ser congelado até 15 dias sem perder nenhuma característica e nenhuma qualidade nutricional dele, né? Desde que ele seja armazenado adequadamente, certo? Outra coisa que sempre falam, né? Seres muito pequenos não produzem leite na quantidade suficiente para o bebê. Isso é mito, gente. Isso é mito. O tamanho das mamas ela não tem relação nenhuma com a produção de leite. Tanto as mamas grandes quanto as pequenas possuem capacidade de produzir o mesmo volume de leite em um dia, certo? Outra coisa que sempre falam, né? O leite do banco de leite não pode ser seguro, pode não ser seguro. Gente, isso é mito. É mito. O leite do banco de leite é extremamente seguro, né? A principal diferença entre o leite dos bancos de leite humano para o leite doado diretamente por uma outra mãe é que no banco de leite esse leite vai ser tratado, pasteurizado e por isso não há possibilidade de transmissão de doenças, né? Diferentemente, quando o leite ele é doado diretamente por uma mãe para o bebê, né? Às vezes a gente vê que um bebê nasce, aí a mãe não tem leite, não consegue, inicialmente não produz leite, aí uma outra mãe que está amamentando vai e amamenta esse bebê que acabou de nascer. Gente, isso não pode acontecer, porque a gente sabe que existem algumas doenças que podem ser transmitidas, né, através do aleitamento materno. Então a gente tem que ter cuidado com isso.
mas o leite que vem do banco de leite humano é um leite extremamente seguro, certo? E as dúvidas que vocês tiverem na quarta-feira, no nosso horário de aula normal, vocês podem estar tirando essas dúvidas, né? Até a próxima!